invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de graça. Então vamos falar sobre o reino de Deus. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu ia usar uma outra série para o fim do ano, mas aí eu estava viajando em São Paulo, estava eu e o Thiago, e aí Deus começou a falar comigo, né? Deus fala com a gente. Se você não compartilha dessa mesma fé nossa, Deus fala com a gente às vezes na palavra, às vezes através da palavra de uma outra pessoa. E aí Deus começou a se comunicar comigo nessas maneiras dele e falou para mim, não quero que você pregue essa mensagem que você tinha preparado, porque aqui a gente prepara o ano inteiro antes do ano começar. Ele falou, eu quero que você mude, eu quero que você fale daquilo que eu falei, só o reino. Eu falei, então tá, né? Então vamos pregar sobre o reino. Foi aí que eu cheguei nessa conclusão. Então eu acho que todo domingo vai ser uma surpresa, porque essa série não está preparada de antemão. Todo domingo vai ser uma surpresa. Talvez tenham outros pregadores aqui. Já está na hora também de você ver outros pregadores, né? Se não você cansa de mim, tem outros pregadores muito melhores que eu aqui. Tem o Cláudio, tem o Thiago, daqui a pouco tem outros chegando também. Então eles vão pregar outras mensagens sobre o reino, até o fim do ano. E aí quando a gente voltar, sabe lá Deus o que vai acontecer. O reino de Deus. Antes da gente começar, se você não é assim, o pessoal das igrejas tem maneira de colocar, como é que fala, etiqueta nos outros, né? Tem rótulo. O pessoal tem mania de colocar rótulo nas pessoas. Eu ia falar label, de vez em quando eu esqueço a palavra em português. Tem mania de colocar rótulo nas pessoas. Então no meio dos cristãos a gente tem um monte de rótulo, não sei se você sabe. Tem o cristão evangélico, tem o cristão católico, tem o cristão presbiteriano, cristão batista, tem o cristão kardecista, tem o cristão budista, tem um monte de cristão que as pessoas não entendem e vai colocando rótulo nas pessoas. Mas todos eles, sem exceção, conhecem essa pequena oração que eu vou fazer. Todos eles, inclusive você. Se você é ateu, talvez você esteja assistindo online, você é ateu, não crê em Deus, você conhece essa oração. É uma oração universal, é o tal do Pai Nosso. Quem aqui conhece o Pai Nosso? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer de conta que a gente se transportou, vamos lá para aquelas igrejas tradicionais onde a gente começa o culto com o Pai Nosso. É uma oração que a gente recebeu de exemplo para Jesus. Então se você puder fechar seus olhos, nós vamos repetir juntos. Eu acho que todo mundo sabe, as traduções diferentes, mas todo mundo sabe. E aí eu vou usar um trecho dessa oração para falar sobre o reino de Deus. Vamos lá? Começa como? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje e todo sempre. Amém. Todo mundo sabe. É uma oração maravilhosa que Jesus entregou para nós como um exemplo. Na verdade, a gente não precisa repetir essa mesma oração, mas eu fiz questão de repetir, essas palavras estão lá em Mateus 6, para a gente entender o que é o reino de Deus. Olha que interessante, nessa oração a gente tem várias ilustrações do que é o reino de Deus. Primeiro, a gente começa a oração dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Como que o reino dele vem? Está na próxima frase. Seja feita a sua vontade. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade dele sendo feita aqui na terra sem nenhum empecilho. Olha que interessante. Eu quero saber o que é viver o reino de Deus. É quando a vontade de Deus acontece na sua vida sem nenhum empecilho. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito no céu. No céu Deus fala e acabou. Ninguém rebate com Deus. Ninguém fica, não, mas assim eu acho que não vai funcionar. Não. Então seja feito aqui na terra como no céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o pão nosso que nos dá a cada dia. O reino de Deus é quando eu e você reconhecemos que eu só preciso do necessário para hoje, que eu não preciso do pão nosso do mês que vem, ou o pão nosso do ano que vem, ou o pão nosso para pôr na poupança e acumular e comprar tesouros na terra que o cupim come, que a gente não leva para o túmulo. A gente não precisa disso. A gente só precisa do necessário, porque com o necessário a gente é capaz de abundar em boas obras. Olha que interessante. O reino de Deus é quando o pão nosso é o pão nosso de cada dia, não do amanhã. O pão nosso de cada dia. O reino de Deus é quando você é capaz de perdoar alguém que te fez um mal horrendo,
Porque o perdão dele é constrangedor. Porque ele te perdoou antes de você pedir perdão. Ele te perdoou antes de você se arrepender. Lembra da série passada que a gente falou que o Evangelho é reconciliação, o Evangelho é redenção, o Evangelho é aceitação antes de você se arrepender. Então o perdão dele é tão constrangedor que você não consegue ficar de mal com alguém. Sabe, criança quando briga fica de mal? Estou de mal, não falo com você mais. Você não consegue. Não consegue. Alguém te fez mal, você vai lá e você faz para ela a pior coisa que alguém pode fazer para um ser humano. É perdoar. Isso dá uma raiva na pessoa orgulhosa, você não tem noção. Você perdoa e aí isso é bom para você. Isso é o reino de Deus. Quando o perdão é tão simples na sua vida que você nem se preocupa com as pessoas que te machucam. O reino de Deus é quando nós somos libertos de tudo, né? Livra-nos dos maus, livra-nos do mal. Quando a gente é liberto, mas aí a gente não acredita essa libertação a nós mesmos. Lembra que na última série também a gente falou que a gente é orgulhoso, que a gente quer se auto-redimir? E aí a gente passa esse crédito inteirinho para Deus. Nossa, mas você é tão bem sucedido, o que você fez? Primeira coisa, glória a Deus, né? Obrigado, trabalhei, eu estudei, eu dei duro, eu segui o caminho da minha carreira, mas antes, glória a Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder a Ele, hoje e sempre, amém. Esse é o reino de Deus. Jesus, ele veio não só para salvar. Lembra aquela música que a gente canta? Jesus Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Mas ele não tem poder só para salvar. Jesus veio para fazer um negócio que muita gente diz que é a inauguração do reino. Ele veio para inaugurar o reino. O que é inaugurar? Quando algo está fechado, suponha que você vai abrir um negócio. Você vai abrir uma loja, certo? Aí você monta a loja toda, você cuida. Quem aqui é comerciante, já teve negócio? Quem aqui já teve negócio próprio, levanta a mão. Olha só, você abre a empresa, abre o CNPJ, arruma tudo direitinho, põe o piso na parada, e aí vai dar o dia da inauguração. Você põe aquela faixa vermelha bonita, aí você corta a tesoura e agora está inaugurado. O negócio já estava lá, só não estava inaugurado. Jesus veio para inaugurar. Não quer dizer que o reino de Deus não existia, ele já estava lá, mas ele veio para inaugurar. Na história inteira da Bíblia, quando você lê desde Gênesis a Apocalipse, tem 3 períodos. Olha que interessante, essa você vai levar para casa. Tem 3 períodos na história. Tem antes do reino de Deus, antes de Jesus chegar, está aqui, antes do reino de Deus. Tem durante o reino de Deus, que ele chegou e inaugurou. E tem antes, durante e durante. Tem antes, durante e durante também, porque o reino de Deus é eterno. Ele não acaba, ele vai para todo sempre. Então Jesus veio, inaugurou e continuou. Aí você vai levar para casa, né? Estou ficando bom piadista também, né? Na história inteira da Bíblia você vai ver isso. Só que nós temos uma mania. Não sei se você já vai à igreja há muito tempo, mas a gente tem uma mania de reduzir o reino de Deus a algumas coisas. Uma delas é a gente reduz o reino de Deus à mensagem da salvação. A gente fala que o reino de Deus é para salvar as pessoas. Não é só isso. Isso aí é reduzir o reino de Deus a muito pequenininho. A salvação, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é imensurável. A salvação faz parte do reino de Deus. Outra coisa que a gente reduz o reino de Deus é o reino da igreja. Muita gente está preocupada em construir o reino da igreja e não o reino de Deus. A igreja é só uma pequena parte do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta em vários locais. Inclusive na conversa que a Caixa tem com o cara lá, já ela fala uma profecia lá pra ele. O reino de Deus se manifesta em várias coisas, inclusive na igreja. A igreja é só uma pequena plataforma que o reino de Deus se manifesta. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quase, se você lembra da sua época de escola, de ginásio, é quase que uma colonização. O colonizador que vem para um povo que não tinha rei, e ele coloniza o povo, ele implementa a cultura. Então a cultura do céu, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. A cultura do céu é implementada na terra. Isso é o reino de Deus. Só que nem toda cultura de igreja é cultura do reino. Nem toda cultura de igreja é cultura de reino. Quer ver? Vou te provar. Quem aqui já foi machucado pela igreja na história? Quem aqui já foi machucado pela igreja? Levanta a mão. Bem alto. Quem já foi machucado pela igreja? Então, como que você pode ser machucado pela igreja e ser cultura do reino, se no reino não tem dor? Parou para ver? Ninguém pode se machucar com a igreja. A igreja não pode machucar ninguém.
Porque se a igreja machucou, é uma cultura que não é do reino. Tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que você não vai se machucar aqui, porque nós também somos falhos. Mas a igreja não pode machucar ninguém. A igreja que Deus quer, que represente o reino, não pode machucar ninguém. Porque no reino, no céu, não tem dor. O reino é uma mistura de coisas. O reino é, por exemplo, o reino é verdade. No reino não tem mentira. O reino é graça, que é o favor imerecido, que você recebe favor sem merecer, porque a gente aprendeu aqui que nós não merecíamos. O reino é santidade, ao mesmo tempo que é justiça. Então a gente se esforça para ser santificado, mas ao mesmo tempo a gente entende que a justiça de Deus, ela é justa. Então existe um contraste. O reino é um monte de coisa. O reino é tudo que tem em Deus, que reflete em Jesus, que transfere para o governo dele. Olha que interessante. Tudo que você imaginar que tem em Deus, bondade, amor, justiça, misericórdia, que reflete em Jesus, bondade, amor, justiça, misericórdia, que transfere para o governo dele. O governo dele, o reino dele tem que ser a reflexão de Jesus. Se não está sendo a reflexão de Jesus, não é reino, é um monte de outra coisa. Clube social, denominação, é um monte de outras coisas, só não é reino de Deus. O reino é tudo isso junto. O reino é Cristo na terra. Cristo veio e inaugurou. Aí ele foi, mandou o Espírito Santo. Agora nós, já ouviu aquele ditado? Que nós somos o Jesus para outras pessoas? Quem é que já ouviu isso? Já ouviu? Nós somos Jesus para outra pessoa. Então você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de ser Cristo para os outros que não conhecem a Cristo. Porque Deus não vai escrever no céu a mensagem dele. Ele já escreveu aonde? Em você. Porque é o seu testemunho de conversão, é o seu testemunho de entendimento da graça, é o seu testemunho de se render aos pés de Cristo, que vai tocar nas outras pessoas. É assim que ele escolheu fazer. Por quê? Aí você pergunta para ele quando você chegar no céu, porque eu também não sei. Por que ele escolheu usar seres humanos falhos como nós? Também não sei. Você vai ter que perguntar para ele. É uma das perguntas do pessoal da fila do céu. Por que você escolheu usar a gente? O reino é tudo isso. Aí eu trouxe um negócio aqui, só para ficar gravado. Vou aproveitar para fazer um jabá aqui com um amigo meu. A gente fala que não pode fazer jabá na mensagem, vou aproveitar para fazer um jabá. O reino de Deus, ontem eu estava na festinha da minha filha, aí o pessoal olhou para a camisa, vou mostrar para vocês, olhou para a camisa e eles ficam assim, lendo. Estou entendendo, o que é isso aí? O que é isso aí? Vê se você consegue entender. O que está escrito aí? Demora um pouco às vezes, né? Cacau, estou fazendo um jabá para você, hein? Vai ver. Você manda mais caminho para entender. Indescritível. O reino de Deus, ele é indescritível. É impossível de descrever, daí ele fez essa brincadeira, né? O reino de Deus é indescritível. Quando você falar para as pessoas lá fora, o reino de Deus, o que é isso que vocês estão pregando lá? Ah, mano, não tem como descrever não, porque o reino de Deus é indescritível. Ele vai rir de você, vai falar, pô, você está falando um negócio errado. Ele fala, não, vai lá que você vai entender. Você vai ver o jabá lá, você vai ver a camisa lá, você vai entender. O reino de Deus é indescritível. Com isso, se você tiver sua Bíblia contigo, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, por favor. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos hoje, bem pequenininhos. Marcos, capítulo 1. Logo no Novo Testamento ali, Mateus, depois Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Antes de ler esses versículos, enquanto você acha, Marcos 1, 14 e 15, antes de ler, repare para você ver o seguinte: Jesus, enquanto ele andou na terra, enquanto ele inaugurava o reino, ele não pregou cura, ele foi lá e curou. Ele não pregou salvação, ele foi lá e salvou. Ele não pregou libertação, campanha da libertação, 7 dias de céu, não fez isso. Ele foi lá e libertou, só isso. E foi a mesma coisa que ele falou para a gente fazer. Quer ver? Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz o seguinte, ó: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Fiquei bem satisfeito que a gente fez essa série depois do Evangelho, né? Proclamando o Evangelho, as boas novas. Jesus foi pela Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O que ele dizia? Olha a proclamação do Evangelho de Jesus. Não tem mistério nenhum. A gente teve que passar 4 domingos aqui para tentar explicar o que ele vai explicar em uma frase. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho.
Pô, se eu tivesse lido isso aqui antes, não precisava de 4 domingos, né? Ficava mais fácil. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que louco, né? Qual que era a mensagem de Jesus? O reino chegou. O reino chegou. Inaugurei. O reino chegou. Outro versículo para a gente ler. Mateus capítulo 10. Um pouquinho para trás aí. Mateus capítulo 10. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ao longo dessas semanas nós vamos explorar o que é o reino de Deus. Mateus capítulo 10. A mesma mensagem que Jesus pregou, só que agora, em Marcos, ele está no começo do ministério dele, está chamando a galera e ele fala: ó, cheguei, começou, vai começar o jogo, cheguei. Aí ele vai para Mateus agora, ele chamou os discípulos dele, os 12, está conversando, trocando ideia, e falou assim: aqui, é o seguinte, nós já estamos muito tempo juntos. Vocês já viram já tudo que eu fiz, já caminhei, já curei, já salvei, já libertei, já fiz um monte de milagre. Vocês cansaram não? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento, porque daqui a pouco eu vou. Antes de eu ir, eu vou fazer um experimento. Vocês vão ali naquela cidade ali, vão ali em Barra Mansa ali rapidinho, né? Estão em Volta Redonda, vai ali em Barra Mansa, e ali em Barra Mansa você vai falar isso. Você vai pregar o quê? Mateus capítulo 10, versículo 7, se eu não me engano. Abre aí para você ver. Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual mensagem está escrita aí? O reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus veio e falou assim: ó, cheguei, começou o jogo, hein? Aí falou para os discípulos: ó, sai de Volta Redonda, vai em Barra Mansa, rapidinho, que é rapidinho essa, porque daqui a pouco vai ser uma viagem mais longa, vou ter que mandar vocês lá para São Paulo. Mas enquanto isso, vai em Barra Mansa e prega essa mensagem: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. Aí olha o que Jesus fala. Jesus, de vez em quando, Jesus tinha um senso de humor interessante, né? Imagine-se no lugar dos discípulos agora, presta atenção. Jesus chega e fala assim: ó, vai e prega o seguinte, o reino chegou, beleza? Anotei e estou indo. Aí ele fala assim: ó, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, doem também de graça. Aí os discípulos devem ter feito assim: opa, peraí, a primeira parte eu entendi, o reino chegou, mas a segunda parte eu ainda não compreendi como é que faz não. Porque ele não falou assim: ó, vai lá, quando você chegar lá, você põe a mão no cara, o cara está doente, chegou o cara doente na igreja, você põe a mão e você fala assim: Senhor dos universo, Criador de todas as coisas, nós clamamos o seu nome, e nós... O cara começa a embolar a língua, aí um cai para trás, aí vem o outro e pega, joga pano em cima. Ele não fez isso. Jesus falou assim: ó, você vai, prega, o reino chegou. Qual que é a ordem? Cura, salva, liberta. É uma ordem. Ele não falou para orar por isso. Aí os discípulos botavam a mão na cabeça e falaram assim: mas não tem como fazer isso, porque eu não sou você. Você chegou, você tem aí seus poderes aí. Eu não tenho. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou um simples mortal. Eu não tenho como fazer isso. Por que que Jesus mandou a gente fazer um negócio impossível? Que é impossível. Alguma vez você... Olha a realidade. A maioria das igrejas tenta fantasiar um negócio. Eu vou falar para você a realidade. Olha a realidade. Quantas vezes você já orou por alguém e essa pessoa não foi curada e morreu? Alguém aqui já passou por isso? Isso é normal. Isso é normal. Por quê? Porque nós vivemos num corpo decadente. Uma hora todo mundo vai morrer. Deus quer curar? Claro que quer. Deus quer fazer milagre? Claro que quer. Por que ele não faz? Segunda pergunta que você vai fazer para ele no céu. Também não sei. Mas já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Já aconteceu de você orar e a pessoa ser curada? Também já aconteceu. Que mistério é esse? Por que Deus mandou a gente fazer um negócio que é impossível? Porque a gente precisa depender dele. Porque se fosse possível, a gente nem ia precisar dele. Aí ia ser o reino de Deus. Então ele manda a gente fazer um negócio impossível. Agora o interessante é que quanto mais a gente conhece da palavra dele, quanto mais a gente conhece dele, mais a gente entende quão limitado nós somos e quão grande é esse Deus. Quando a gente usa essa expressão na igreja, nada é impossível para Deus, tem uma música que a gente canta, não tem? Em ti eu tudo posso. Aí no final fala assim: nada é impossível. Já ouviu essa música? A gente cantou aqui. Essa expressão nada é impossível, ela está em vários lugares da Bíblia. Um deles é em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Você não precisa abrir lá, mas é a historinha que quando o anjo vem para Maria e fala assim: ó, você vai ter um filho. Imagina o anjo, aparece para você lá na sua... Você não tinha casa, estava na tenda, morando na barraca. Aí aparece um anjo dentro da parada, abre um negócio: Maria,
Tu terás um filho, e ele será abençoado, será chamado de Emanuel, Deus conosco. Maria olha para ele e fala assim: você está falando com a pessoa errada, cara. Sou novinha, não sou nem maior de idade ainda, nem enrolou os negócios, como é que eu vou ter filho? Não tem condição, isso é impossível. Aí o anjo fala o que para ela? Para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Agora eu vi um cara falando isso, e aí eu vi a explicação dele, eu achei irada a explicação dele. O nome dele é Bill Johnson, não sei se você conhece. Ele tem umas pregações assim meio doidona assim. Vai assistir ele, que ele tem umas pregações legais. E aí ele falou numa explicação que essa expressão nada é impossível, na verdade ela tinha que ser traduzida de uma outra maneira. Se a gente falasse, né, o grego, o hebraico, tinha que ser traduzida de uma outra maneira. E a maneira que ela tinha que ser traduzida é a seguinte: o nada é impossível, na verdade, significa toda palavra que sai da boca de Deus para você nunca vem sem a habilidade de ser completa. Isso é que na verdade quer dizer, não é o nada é impossível, porque Deus não conhece o impossível, porque para Ele tudo é possível. Então toda palavra que sai da boca de Deus para você, ela não vem sem a habilidade de ser completa. Olha como é que muda a perspectiva, que agora Deus falou para Maria: você vai ter um filho. Beleza, a palavra veio, estou esperando. Vai curar, beleza, estou esperando. Eu vou lá e falo: ó, seja curado, tchau. Não precisa fazer show, não precisa conversar com o diabo. Não sei porque as pessoas perdem tempo conversando com o diabo, ele não tem nada para falar para você, nada. Não precisa perder tempo falando com ele. Ó, apareceu um endemoniado aqui, diabo, negócio é o seguinte: vaza, que agora eu cheguei. Acabou. Você chegou, você não está carregando Jesus contigo? Você tem que ter essa confiança. Você não está carregando o Espírito contigo? Então eu cheguei. Aonde a luz não habita, trevas. Ponto final. É uma questão gramatical. Se tem luz, não tem trevas. Acabou. Um feixezinho de luz que fosse, não sei se é super magnífico, angelical. Um feixezinho de luz ilumina a escuridão inteira. Você chegou, ele tem que correr. Tchau. É assim que funciona no reino. Ele ordena o impossível para que a gente dependa dele, porque o reino não é nosso. O reino é de Cristo. O reino não é nosso, o reino é de Cristo. E aí como é que faz para viver o reino? Enquanto a gente está fazendo essa introdução dessa série, nas outras mensagens nós vamos falar de vários aspectos do reino. Mas como que faz para viver o reino? Nós preparamos um negócio aqui, essa arte aqui, ó, vai virar um cartão. Quem fez foi o nosso amigo Eric, super talentoso, que está ali. Ele fez um cartão para nós, que está escrito aqui, ó: rei, é uma brincadeira, né? Rei no reino. Aí forma a palavra reino, e aí entra no meio, porque o reino é do rei, e você encontra o rei no reino. Essa brincadeira para você criar uma conversa lá na rua. Nós mandamos fazer um cartão com isso daí impresso, e atrás está escrito igreja para quem não gosta de igreja, dentro de uma caixa com a tampa aberta e uma seta para fora. É para chocar as pessoas mesmo. E aí você, domingo que vem, se bobear, está aqui. Se não tiver, vai chegar em breve. Quando você vier ao longo desse ano, você passa ali na saída. Quero te fazer um desafio. Você ore por umas 2 ou 3 pessoas toda semana. Ore por elas e pega um cartãozinho, e aí você vai entregar esse cartãozinho para ela. Fala: ó, quero que você venha ouvir uma palavra. Nada místico, nada daquele negócio de campanha, não. Quero que você venha ouvir uma palavra que eu acho que vai te abençoar. Só isso. Ah, não quero ir, então me dá o cartão aqui que eu posso pensar não, que custa 20 centavos para o Porque o reino de Deus não precisa de cartão, certo? Se a pessoa não quiser vir, você manda uma mensagem no WhatsApp para ela, que a gente tem arte mesmo, você manda uma mensagem, não custa nada. Enfim, nós vamos fazer isso. Para viver o reino de Deus, o que precisa fazer para viver o reino de Deus? A gente não pode terceirizar o reino de Deus. Terceirizar o reino de Deus significa colocar na igreja. Falar assim: ó, nós vamos viver o reino de Deus só na igreja, só no domingo. Não, o reino de Deus é você lá fora. E a gente aprende que viver no reino, você sofre uma influência direta do reino de Deus. Direta do reino de Deus. Acredite ou não, você não foi alcançado pela igreja quando você se converteu. A igreja não te alcançou. Você foi alcançado pelo reino, não pela igreja. Porque a igreja, a gente muda de igreja, a gente pula de igreja, a gente vai para outra igreja. Você não foi alcançado pela igreja, você foi alcançado pelo reino. O reino influenciou de alguma maneira alguma coisa para você ser alcançado, e aí você foi discipulado, você se tornou um discípulo de Jesus. Assim eu espero, né? Que você seja um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus. E agora você faz o quê? Você faz outros discípulos. Note que a igreja não existe nessa equação aí. Não tem igreja nesse meio. Tem o reino que influencia o indivíduo
que influencia outro indivíduo. Não tem igreja nesse meio. Cadê a igreja? A igreja, ela sai de dentro do discípulo. A gente acha que a igreja faz discípulo. Eu vou lá domingo porque eu vou aprender da palavra. Você vai aprender da palavra em casa. Você não vem aqui domingo para aprender da palavra. Você vem aqui domingo para celebrar aquilo que você aprendeu. Olha como é que muda. Você vem para celebrar aquilo que você aprendeu. A gente sempre diz que no céu os únicos desempregados serão os pastores, porque no céu ninguém precisa pregar mais. Todo mundo já entendeu. Então nós seremos desempregados. Vai ter lá os cantores, vai ter um monte de gente. E eu estou desempregado, estou lascado. Meu INSS no céu já era. Por enquanto a gente vai pregando, mas você não vem aqui só para aprender. Você vem aqui para celebrar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já colocou em prática. E aí disso sai a igreja que influencia o mundo lá fora. A igreja sai de dentro do discípulo, não é o discípulo que sai de dentro da igreja. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa entender isso, para que a gente possa propagar o reino. Aí você vai ter uma motivação agora durante a semana, para você ir e convidar todo mundo que você conhece, para você falar: eu quero que você faça parte do mesmo reino que eu faço parte. Eu quero te incluir nesse mesmo reino que eu faço parte. Aí eu coloquei uma ilustração aqui para a gente terminar, uma ilustração e uma pequena leitura de um outro versículo. A ilustração é a seguinte: se o reino fosse um teatro, se o reino fosse um teatro, a gente tem aqui o Garcenes e tal. Se o reino fosse um teatro, Deus seria o diretor, Jesus seria o herói da história, o protagonista, o diabo ia ser o vilão, eu e você seríamos só os coadjuvantes. Ninguém aqui é o ator principal. Nós seríamos os coadjuvantes que enche a peça. A gente só enche a peça. Sabe aquele cara que passa lá atrás da câmera só para encher a cena? Figurante. O que é coadjuvante? Falei errado? É ao lado do ator principal. Não é nós. Não é nós. Tem o diretor, ao lado do diretor está sentado Jesus do lado direito, certo? Assim eu acho que está ali, né? Do outro lado, o coadjuvante é o Espírito Santo. Está lá a nossa pastora Nina, que já detonou. Então nós somos o quê? Figurantes. Tem que estudar mais, cara, na hora que você preparar a sua mensagem. Figurantes. Nós somos apenas os figurantes. E a igreja é só o palco. Você vai pregar comigo? Cadê a água? Ali, ó. Pega ali. Todo dia ela fala para mim: eu quero pregar com você, quero pregar com você. Ela está chegando. Se a igreja fosse um teatro, Deus é o diretor, Jesus Cristo é o protagonista. Vamos colocar o Espírito Santo na peça, né? O Espírito Santo é o coadjuvante e nós somos apenas os figurantes. E a igreja é só o palco. A igreja é só o palco. É só uma plataforma. Que a peça pode passar na televisão, a peça pode passar no cinema, a peça pode passar no teatro, pode passar na rua. A igreja é só uma plataforma onde o reino de Deus se manifesta. Ele se manifesta no seu trabalho, o reino de Deus se manifesta na sua escola, o reino de Deus se manifesta no seu casamento. Quando você trata a sua esposa do jeito que tem que tratar, e a sua esposa trata o marido do jeito que tem que tratar. O reino de Deus se manifesta na sua família, quando você é um bom pai, quando você é um bom filho. O reino de Deus se manifesta na sua amizade, quando você é de fato um bom amigo. O reino de Deus se manifesta em todas essas áreas, e a igreja é uma delas. O reino de Deus se manifesta quando você tem caridade com as pessoas. Todas essas áreas. E aí, para finalizar, nós lemos um versículo do começo da história de Jesus, né? Antes do reino, durante o reino e durante o reino. Agora nós vamos ler um último versículo da última parte aqui, ó, durante o reino. Está em Atos, capítulo 1, do versículo 3 a 8. E aí eu já vou acabar. Atos, capítulo 1, versículo 3 a 8. Olha só que interessante. Atos, capítulo 1, do versículo 3 até o 8. Eu vou ler e vou fazer alguns comentários para a gente acabar. Versículo 3. Esse contexto aqui, Jesus tinha acabado de ressuscitar, apareceu para a galera e deu as últimas ordens. Ele fala o seguinte, versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo. Jesus de vez em quando era meio grosso, né? Não te interessa não. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Algumas observações pequenas a respeito desse texto para nós fecharmos, lembrando que hoje é apenas uma introdução da mensagem sobre o reino. Você precisa não, vou mudar a frase, você tem o privilégio de comunicar o reino de Deus aos que estão ao seu redor. Domingo é uma das plataformas que você pode usar. Se você quiser convidá-los, a gente preparou isso daí para vocês. Eu vou mandar um texto no WhatsApp para todo mundo, para vocês usarem e convidarem a galera. Mas é uma das plataformas. Agora os comentários para você entender por que a gente deve fazer isso. Primeiro, o reino é no começo, como eu falei, é durante e é depois da morte de Cristo. Ele só pregou isso. Se Jesus só pregou o reino, por que nós vamos pregar outra coisa? Por que eu vou dar palestra motivacional a respeito de tema A, B ou C? Não precisa. Vamos pregar do reino. O interessante é que, para quem gosta de teologia, na maioria dos seminários que eu conheço, tem um monte de matéria, menos a matéria chamada Reino de Deus. Olha que louco. Por isso que eu falo mesmo que eu sou contra seminário. Vai botar o cara no seminário para quê? Para formar um professor de universidade? A gente não precisa de mais professor de universidade. Nós precisamos de pessoas transformadas e compelidas a compartilhar sobre o reino. Porque no seminário você não vai ouvir falar sobre o reino de Deus. Você não vai aprender o que é o reino de Deus, na maioria deles, pelo menos os que eu conheço. Então, o reino de Deus é a mensagem principal. Mas note que se você não entendeu, você também não tem culpa, porque nem os discípulos entenderam. Olha a pergunta que os discípulos fazem: Senhor, é nessa data que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus podia ter dado uma resposta bem grossa para eles, né? Quem está falando de reino de Israel, cara? Você não entendeu nada. Tem nada a ver com militar, tem nada a ver com tomar poder, tem nada a ver, você não entendeu. Mas Jesus deixa quieto, assim, vamos ver até onde vai a estupidez desse povo. Deixa quieto. Aí ele continua. Aí os discípulos falam: é agora? É nessa data? Aí Jesus fala para ele: ó, não te interessa a data. Por isso que a minha esposa fala assim: você é muito grosso. Pô, aprendi com Jesus, não tem outro. Não te interessa a data. Falou para os discípulos: ó, fica de boa, você vai ficar em Jerusalém, você fica quieto aí, você não precisa sair até eu mandar para vocês o poder. Poder para quê? Às vezes as pessoas acham que poder é para dar estrela, trabalhota. Poder para quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Poder para ser as minhas testemunhas, ou seja, habilidade para ser minha testemunha. Se você foi salvo, convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você já tem essa habilidade. Você já entendeu, você já tem essa habilidade. Se você já entendeu quem é Jesus, você já recebeu essa habilidade. E aí ele diz: para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e o restante do mundo. Antes de ir para o resto do mundo, Jesus fala: fica aí em Jerusalém, fica quieto aí, antes de ir para lá. E aí eu vou fazer uma analogia. Aonde é a sua Jerusalém? Aonde é a sua Jerusalém? Quem está ao seu redor imediato? Sua família, seus colegas de trabalho. Esses dias eu tive uma surpresa. Estava conversando com uma das pessoas que são novas na fé, e aí eu sentado, a gente, caso você queira também, toda quinta-feira eu sento com essas pessoas para falar do evangelho, o princípio, o começo, o bem básico. Toda quinta-feira eu faço isso, e aí lá na vila. E aí, se você quiser, você vem me procurar. Ela falou para mim assim: cara, eu descobri quão ruim eu sou como cristão. Eu falei: por quê? Porque ninguém no meu trabalho sabia que eu era crente. Ninguém. Eu cheguei, e aí eu abri minha Bíblia na hora do almoço. Ninguém sabia que eu era crente. Eu abri a Bíblia, o pessoal ficou espantado. Falou assim: nossa, o que você está lendo? É a Bíblia? O pessoal ficou espantado. Olha que interessante. Ela pegou a Bíblia dela e começou a ler no trabalho. Aonde é a sua Jerusalém? Quem está ao seu redor? Quem está próximo de você, que você pode falar do reino de Deus?
Talvez você não tenha essa desenvoltura, né, para falar. Quem está próximo de você para você sentar e ler a Bíblia junto com ele? Porque é tão simples, é só você chegar e falar assim: Marcelo, olha só, dia tal eu vou ler a Bíblia, quer ler comigo? Tão simples. A pessoa vai falar não ou sim. O não você já tem. Então, essa série é para você entender que o reino de Deus, ele está aqui. Ele já está no nosso meio, ele foi inaugurado e nós já vivemos nele. E nós não podemos terceirizar o reino. Então é minha e sua responsabilidade trazer outros para dentro desse reino. Comunicar sobre o reino, porque quem traz é ele, mas a gente comunica. Então você nos ajude durante esse restante de ano, para a gente trazer o máximo de pessoas para esse reino. Vou terminar essa mensagem dessa maneira. Como a gente sabe, no meio das séries, de vez em quando termina uma mensagem, a gente fala assim: acabou? Não vai ter um apelo aí? Não vai ter um chorinho e tal? Não vai ter uma emoção, escorrer lágrimas e tal? Não, é isso. Esse é o reino de Deus, simples assim. Nós vamos terminar com um louvor enquanto a gente tem tempo. E se você quiser ficar de pé, fique de pé. Nós vamos terminar com um louvor. E assim que acabar, lá atrás tem um lounge para você que nos visita. Não vai embora sem passar pelo lounge. É um prazer te receber lá. Tem um suquinho, um cafezinho, um biscoitinho para você. Foi feito para você. Passe lá. O pessoal da nossa equipe está lá. Eu estou indo para lá para a gente poder aproveitar. Vamos louvar para podermos ir embora? Venha o teu reino, faça a tua vontade.